Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável, eu te ouvi e no dia da salvação, eu te socorre. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insonias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em mal ou boa fama, considerados sedutores, sendo, porém, verazes, como desconhecidos, sendo, porém, bem conhecidos, como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que estão assistindo a um filme de ação. O herói está cercado por inimigos, sua arma está vazia, ele está ferido e encurralado. De repente, uma oportunidade surge para ele revidar, para se vingar de todos aqueles que o feriram. O que vocês esperariam que ele fizesse? É quase certo que vocês antecipam uma cena de vingança gloriosa, onde o bem triunfa sobre o mal através da força. Mas e se, neste momento crucial, o herói fizesse algo completamente inesperado? E se, em vez de atacar, ele baixasse as armas, estendesse a mão ao inimigo e oferecesse perdão? Vocês provavelmente ficariam chocados, talvez até frustrados. Isso não é como as histórias devem terminar, vocês poderiam pensar. No entanto, queridos irmãos, é exatamente essa reviravolta surpreendente que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje. Ele está reescrevendo o roteiro de como devemos responder ao mal, ao conflito, à injustiça. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, começa Jesus. Esta era a lei do talião, um princípio de justiça que limitava a vingança. Você só podia causar o mesmo dano que havia sofrido. Para sua época, isso era revolucionário, pois impedia escaladas descontroladas de violência. Mas Jesus vai além. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Que declaração desconcertante! Jesus não está apenas mudando uma lei, ele está transformando completamente nossa compreensão de como devemos responder ao mal. Mas cuidado aqui, meus irmãos e irmãs. Jesus não está nos chamando à passividade ou à omissão diante da injustiça. Ele está nos convidando para algo muito mais radical, muito mais poderoso, uma resistência ativa através do amor incondicional. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Pensem por um momento no que isso significaria no contexto cultural de Jesus. Uma bofetada na face direita, dada por alguém destro, seria um golpe com as costas da mão, um insulto profundo, uma humilhação pública. Oferecer a outra face não é aceitar mais abuso,
É forçar o agressor a reconhecer sua humanidade, a encará-lo como igual. Se alguém te processar para tomar-te a túnica, dá-lhe também o manto. Na sociedade judaica, a túnica era roupa íntima, o manto era proteção externa. Dar ambos significaria ficar nu. Imaginem a cena: um credor ganancioso processando alguém pobre por suas roupas, e a vítima, em vez de resistir, entregando tudo. Seria uma denúncia poderosa da injustiça do sistema, uma exposição dramática da ganância. Se alguém te requisitar para andar 1 milha, anda 2 com ele. Os soldados romanos tinham o direito legal de forçar qualquer cidadão a carregar suas bagagens por 1 milha. Ir 2 milhas não era submissão. Era uma demonstração de que o amor pode transformar até mesmo a opressão em oportunidade de serviço voluntário. Cada um desses exemplos não é sobre fraqueza ou submissão. São sobre uma força revolucionária que desarma o mal através do amor inesperado. É sobre quebrar o ciclo de violência e retaliação que aprisiona tanto vítimas quanto agressores. E aqui é onde nossa primeira leitura se torna profundamente relevante. Paulo nos fala sobre ser cooperadores de Deus e não receber em vão a graça de Deus. Que significa ser cooperador de Deus? Significa participar da obra divina de transformação do mundo através do amor radical que Jesus exemplificou. Paulo nos lembra: eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da salvação. Não há momento melhor para começar a viver essa ética radical do amor. Não amanhã, não quando as circunstâncias forem mais favoráveis, mas agora, hoje, neste exato momento. E Paulo não está falando teoricamente. Ele lista as dificuldades que enfrentou como apóstolo: tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. Paulo conhecia o sofrimento por experiência própria. Ele sabia o que custava seguir o caminho radical do amor que Jesus ensinou. Mas observem como Paulo descreve sua resposta a essas dificuldades: pela pureza, ciência, longanimidade, bondade, pelo Espírito Santo, por amor não fingido, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus. Paulo não responde ao mal com mal, mas com virtude. Não retalia, mas transforma. Paulo continua com uma série de paradoxos que capturam belamente a essência da vida cristã. Como enganadores, sendo verídicos; como desconhecidos, sendo bem conhecidos; como moribundos, mas eis que vivemos; como castigados, mas não mortos; como entristecidos, mas sempre alegres; como pobres, mas enriquecendo a muitos; como nada tendo, mas possuindo tudo. Estes paradoxos nos mostram que viver o Evangelho nos coloca em tensão criativa com o mundo. Aos olhos do mundo, podemos parecer fracassados, fracos, tolos. Mas na realidade divina, somos vitoriosos, fortes, sábios. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, vocês podem estar se perguntando: como isso se aplica à minha vida? Como posso viver esses ensinamentos radicais em meu dia a dia? Primeiro, considere seus relacionamentos familiares. Quando seu cônjuge o magoa com palavras duras, quando seus filhos o desrespeitam, quando seus pais o criticam, qual é sua reação instintiva? Jesus nos chama a responder não com retaliação, mas com amor transformador. Isso não significa aceitar abuso, mas buscar maneiras criativas de quebrar ciclos de mágoa e construir pontes de reconciliação. No trabalho, quando um colega tenta prejudicá-lo, quando seu chefe é injusto, quando você é passado para trás em uma promoção, qual é a sua resposta? O caminho de Jesus é difícil, mas poderoso. Responder com integridade, bondade e uma generosidade que desafia expectativas. Em sua comunidade, quando confrontado com injustiça social, pobreza, discriminação, como você responde? Jesus não nos chama à passividade, mas a uma resistência criativa que expõe o mal através do bem radical. Alguns de vocês podem estar pensando: isso é impossível. Se eu viver assim, serei pisoteado, aproveitado, destruído. E vocês têm razão, isso é impossível com força humana. É por isso que Paulo enfatiza que fazemos isso pelo Espírito Santo, por amor não fingido,
pela palavra da verdade, pelo poder de Deus. Esta não é uma ética de força de vontade humana, é uma participação no poder divino. É permitir que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos viva através de nós. É descobrir que, quando nos alinhamos com o coração de Deus, temos acesso a recursos que vão além de nossa capacidade natural. E lembrem-se, Jesus não apenas ensinou esses princípios, ele os viveu completamente. Na cruz, quando foi insultado, não revidou. Quando foi torturado, não ameaçou vingança. Em vez disso, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E através desta resposta radical ao mal, ele conquistou a vitória definitiva sobre o pecado, a morte e o diabo. Meus irmãos e irmãs, vivemos em um mundo faminto por esta alternativa radical. Estamos cercados por ciclos de violência, retaliação e vingança, em nossas famílias, comunidades, nações. O mundo está desesperado por pessoas que demonstrem que há outro caminho possível. Imagine se cada cristão decidisse viver esses ensinamentos hoje. Imagine se, em vez de revidar quando feridos, respondêssemos com bondade inesperada. Imagine se, em vez de nos protegermos quando explorados, respondêssemos com generosidade surpreendente. Imagine se, em vez de fugir quando oprimidos, respondêssemos com amor transformador. O mundo seria transformado. Famílias seriam curadas. Comunidades seriam renovadas. Nações seriam reconciliadas. Mas começa conosco. Começa com cada um de nós tomando a decisão diária de viver pela ética radical do reino de Deus. Começa com permitir que o Espírito Santo nos dê força para amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, servir como Jesus serviu. Paulo nos lembra que eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da salvação. Não há momento melhor para começar do que hoje. Não há chamado mais urgente do que este: ser cooperadores de Deus na transformação do mundo através do amor radical. Que possamos ser pessoas que, como Paulo, podem dizer, como nada tendo, mas possuindo tudo. Que possamos descobrir que, quando damos nossa vida pelo Evangelho, encontramos vida abundante. Que possamos ser instrumentos da graça revolucionária de Deus em um mundo que desesperadamente precisa de esperança. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, capacitando-os para esta jornada radical de amor transformador. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.